Olá, estamos aqui para mais uma conversa, um bate-papo sobre espiritualidade e autoconhecimento. E o tema de hoje é perdão e autoamor, o caminho da cura. Oi, Cris, seja bem-vinda. Eu mudei o dia, estamos começando hoje pela primeira vez nesse dia. Espero que o pessoal possa estar. Pati, seja bem-vinda. Hoje vai ser um papo legal, um assunto muito interessante, muito importante, né? E a partir de agora as lives vão ser às quintas-feiras às 18. Quem não puder assistir ao vivo não tem problema, vai estar sempre aqui no vídeo, vai estar aqui no canal sempre o vídeo disponível. Simone, seja bem-vinda. Oi, Francisco Ricardo, seja bem-vindo também, todo mundo que está entrando. Tá? Vamos começar aqui e eu tô completamente sem noção da hora, mas vamos lá, eu vou tentando descobrir. Então, o que acontece? Hoje, o tema da nossa conversa de hoje é perdão e autoamor, o caminho da cura, né? Por que às vezes a gente pensa assim? Às vezes a gente pensa que o exercício de perdoar, a prática do perdão, às vezes a gente pensa que ela é uma coisa independente, que não tem nada a ver com a nossa vida, que não tem nada a ver com o nosso bem-estar, nem como a gente vive. E uma das coisas importantes que a gente tem que começar a entender é justamente que a prática do perdão, ela é muito, muito importante para a gente ser feliz, né? Aí a gente pode pensar às vezes aqui, a gente pode pensar assim, mas você não sabe o que aconteceu comigo, porque quando a gente fala de perdão, primeiro que às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que a gente perdoa, né? A gente fala assim, eu perdoo. Tem uma frase muito comum e muito curiosa que as pessoas dizem assim, eu perdoo, mas não esqueço. E na verdade, se você pensa que perdoa e não esquece, então significa que você não perdoou. Porque vamos começar por aí, o que é perdoar? Perdoar é você deletar de dentro de você algo, uma situação ou alguém com a qual gerou algum tipo de angústia, de desagrado dentro de você. Então perdoar, gente, é realmente deletar. Deletar significa que você não vai guardar nada em relação a essa situação, aquela pessoa dentro do seu coração. Se você encontrar com a pessoa de novo, vai ser como se nada tivesse acontecido. Isso é perdoar. Então eu estou explicando isso porque às vezes a gente pensa que perdoa, mas a gente não perdoa. Ou a gente diz assim, não, já perdoei. Só não quero ver na minha frente nunca mais. Não é assim que a gente fala? Ou não, já perdoei, só que eu aqui e a pessoa lá. Não quero encontrar nunca mais. Então, é um falso perdão, porque não perdoou. Eu não estou dizendo aqui que perdoar é uma prática fácil, mas ela é uma prática necessária para a gente começar a exercitar. Sabe por quê? Porque pensem assim, se a gente tem dificuldade de perdoar os outros, ou as situações que a gente passa na vida, e todos nós temos as situações na vida que a gente passa, que a gente precisa exercitar o perdão, ninguém tem como passar aqui por esse mundo sem esse tipo de coisa estar acontecendo. Se a gente tem dificuldade de perdoar os outros, significa que a gente tem uma dificuldade triplicada em perdoar nós mesmos. Porque ou você é uma pessoa que exercita o perdão, ou você não exercita. Não tem como você perdoar alguém e não se perdoar. Ou se perdoar e não perdoar alguém. Simplesmente não tem como. Então, ou a gente exercita o perdão, e para exercitar o perdão,
Eu considero fundamental, como eu falei na live da semana passada. Quem não assistiu, por favor, busca assistir o vídeo Transformação Coletiva, que está no canal e que fala dos 8 passos, que é bacana. Alguém me fez uma pergunta, deixa eu ver aqui, foi a Patrícia, que perguntou: Dani, mas é quando que a pessoa só quer te fazer mal? Veja bem, isso não muda o que você vai perdoar por dentro. Não é dizer que você tem que ser amiga da pessoa, que você tem que estar lá abraçado com a pessoa todo dia, não é isso. Mas dentro de você não resta mais nada. Porque você vai entender, quando eu começar a falar agora, você vai entender porque que eu estou dizendo isso. Porque perdoar não é achar que a pessoa não vai se transformar. Se aquela pessoa que no momento da vida cruzou com você e ela te prejudicou, ou ela não te quer bem, ou ela tem raiva, ou a coisa não flui, não é que vai falar assim, te perdoo, então agora você vai ser minha amiguinha e vai virar saco de pancada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas dentro de você, você não vai guardar mais mágoa nenhuma em relação àquela pessoa. E quando você conseguir exercitar isso dentro de você, você vai começar a perceber o que eu vou explicar agora. Eu vou linkar esse raciocínio no auto-amor, que é a questão: o problema dela não é comigo. O problema dela é com ela própria. Ela não te fez mal, ou ela manifesta essa raiva porque às vezes ela vê em você o que ela não consegue mudar nela. Então isso não quer dizer que às vezes realmente as situações, às vezes passam pessoas pela nossa vida que a coisa fica tão complicada que não é possível você ter uma convivência, não é verdade? Mas não ter uma convivência, não ser possível ainda ter essa convivência, não significa que você não possa ter compaixão por ela. E que para ter a compaixão, primeiro você tem que perdoar. Então vamos pensar o seguinte: é muito importante aprender a perdoar. Por quê? Porque se você aprender a perdoar os outros, você vai aprender a perdoar a si próprio. E não existe nada mais importante e nada que mais nos atrapalhe na nossa caminhada do bem-estar, da felicidade, da alegria, de estar conectado ao propósito divino, do que a gente aprender a se perdoar. Porque a causa de todas as nossas mazelas são as culpas que a gente carrega dentro de nós. Essas culpas vêm de uma falta de auto-perdão. A gente passou coisas, sejam nessa vida ou em outras vidas, e a gente tem uma dificuldade enorme de se perdoar. E se a gente não se perdoa, a gente não se ama. Por isso que o perdão está linkado ao auto-amor. Agora vamos entender o que é o perdão. Isso é uma coisa que eu gosto de explicar, porque eu, pelo menos comigo, funcionou assim. Eu acredito que a gente só consegue realmente perdoar ou exercitar esse perdão quando a gente entende o que é perdoar. Entende no quê? Porque quando você não perdoa, pensem nisso do que eu estou falando, quando você não perdoa, você não está prejudicando aquele que te fez mal. Simplesmente a vida dele continua muito bem, obrigado. Quando você não perdoa, você prejudica a você. A única pessoa prejudicada no não perdão somos nós mesmos. Por quê? Porque o não perdoar significa que você tem um arquivo de memória dentro de você, de uma situação que você viveu, que te fez sofrer, que te angustiou, ou que te deixou triste, não importa a desarmonia da situação, mas não perdoar significa guardar isso no peito. Então imagina um arquivo, vamos transferir para o mundo moderno, eu gosto de fazer essas analogias porque fica fácil. O seu celular, vamos supor que você tem lá no seu celular, na galeria de fotos do seu telefone, você tem um vídeo, você tem uma foto que te desagrada profundamente. Então, aquilo, conforme a gente vai vivendo, vai acumulando. E mais uma, e mais uma, e mais uma. Então você começa, e quando aquilo está dentro da sua galeria, o que acontece? Ele está sempre vindo na sua cabeça. Aí você começa a deixar de viver o presente e você começa a viver o passado. Gente, viver o passado é muito ruim. Muito ruim, atrapalha muito o nosso desenvolvimento,
prejudica a nossa saúde, atrapalha o nosso bem-estar, a nossa prosperidade, atrapalha o estado de felicidade interior, que é o que a gente busca. Então, isso é exatamente o que o Ho'oponopono ensina. Eu, sábado agora, vou dar um curso de Ho'oponopono, estou sempre curso de Ho'oponopono, e eu não me canso de falar que eu considero o Ho'oponopono um sistema, Ho'oponopono um sistema psicoespiritual havaiano muito importante. Por quê? Porque ele ensina a gente a se conhecer. Ele ensina a gente sobre as nossas unidades de consciência, como a gente acumula essas memórias. E um dos princípios fundamentais do Ho'oponopono é deletar o passado. Porque o Ho'oponopono diz o seguinte, que a gente só tem duas formas de viver. Ou a gente vive reencenando o passado, que é o que a gente infelizmente muitas vezes faz, ou a gente deleta e vai viver pela inspiração divina, que é o ideal, que é o nosso propósito. Então, enquanto a gente reencenar o passado, a gente não consegue viver o presente. Como é que a gente quer ser feliz, atrair coisas positivas, fazer coisas novas, vibrar em novas frequências, se apaixonar, encontrar um amor, ser promovido no trabalho? Escolhe o assunto que você quiser, que esteja faltando, ter boa saúde, ficar curado de uma doença. Escolhe o assunto que você quiser. Nada disso é possível se você não perdoar. Porque perdoar é deletar este passado e jogar na lata do lixo. Mas aí muitos de nós, às vezes a gente diz assim, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe a gravidade do que aconteceu, você não conhece a minha história, você não sabe a minha infância. Gente, vamos colocar uma coisa na cabeça, eu falo isso do fundo do meu coração. Não importa a gravidade e nem o tempo que você viveu situações difíceis. Não importa. O que importa é, você viveu, passou por situações que pode ter sido uma coisa rápida, pode ter sido uma coisa duradoura, que a gente desconhece o motivo pelo qual essas coisas podem acontecer, mas como o próprio Ho'oponopono diz, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, existe uma causa, mas esse não é o assunto da live de hoje, não vem ao caso, mas essa causa existe, ela não está na nossa vida, ela está em outras, mas não importa. Mas pensa o seguinte, se você já viveu a situação, e se você está vivendo o efeito de uma causa anterior, pensa assim, por que você ainda, depois de ter vivido o que você viveu, por que você ainda vai alimentar dentro de você lembranças dolorosas? O que isso vai te trazer de bom? Sabe por quê, meus amigos? Porque essa vida aqui na Terra passa muito rápido. E a gente nunca sabe o dia que a gente vai ser chamado de volta para o plano superior. Então a gente vai desperdiçar o nosso tempo precioso aqui, a nossa energia vital, a nossa oportunidade de crescer, de aprender, de amar, de perdoar, de transmutar, de tudo isso, vivendo o passado. Vamos pensar nisso. Quem tiver a oportunidade de fazer o curso de Ho'oponopono, eu recomendo demais. Especialmente para aquelas pessoas, acho que todo mundo deveria fazer para entender, porque eu não conheço ninguém que não tenha nada para perdoar ou que não se culpe de alguma coisa. Eu desconheço. Eu não acho que isso seja possível no mundo que a gente vive. Então, entender essa estrutura faz diferença. Mas por que eu falei que o perdão tem a ver com o auto-amor, que é o caminho da cura? Porque perdoar é uma prática, é o início de quando a gente começa a se amar. Quem se ama, perdoa. Porque quando você é dura, quando você castiga o outro, eu não perdoo, ele acabou com a minha vida, ele fez isso pra mim, não perdoo, não adianta que eu não perdoo.
imagina a dureza que você deve ser com você mesma, na sua consciência, no seu subconsciente, que sequer você tem acesso a todas essas informações. Então, o caminho do auto-perdão é começar a perdoar o outro. E como é que a gente começa a perdoar o outro? A gente começa perdoando o outro entendendo que o que ele faz com você não é com você, é com ele próprio. Não importa o que o outro fez, o que importa é o que a gente vai guardar dentro de nós. Eu já fiz, no início da pandemia, eu fiz um vídeo e tá no meu canal lá disponível, o canal Dani Lobo tá lá, um vídeo que chama A Importância do Perdão, e eu contei a história que vocês devem lembrar disso. Quem não assistiu, busca o vídeo, que é muito legal, da Imaculée Ilabaguiza, que é uma moça que passou por uma situação extrema, que acho que poucas pessoas passaram pelo que ela passou, de perder a família inteira, de uma forma trágica, horrível, e ela simplesmente perdoou a quem fez isso, a todos que fizeram isso, ela perdoou. E ela conta que depois que ela fez isso, ela se sentiu leve, ela conseguiu viver a vida. Ela era uma pessoa que tinha todas as justificativas do mundo para não perdoar. Mas ela, de alguma forma, ela entendeu que não perdoar significava, era uma escolha, porque, gente, perdoar é uma escolha. E quando você perdoa, quando você liberta essas memórias de dentro de você, você fica mais leve e você se abre para o seu próprio auto-perdão, que a sua alma necessita demais para poder se permitir que coisas boas aconteçam para você. Porque o problema de todos nós é que a gente precisa aprender a se amar. Falta de amor vem de culpa e de dificuldade de perdoar, porque se eu tenho dificuldade de perdoar o outro, eu tenho dificuldade de perdoar a mim mesmo. Se eu tenho dificuldade de perdoar a mim mesmo, significa que eu não me permito que as coisas boas aconteçam para mim. Então a gente tem que entender que a gente fica assim, fulano tá lá, tá sem sorte, isso é falta de sorte. Não existe falta de sorte. As coisas não acontecem aleatoriamente. As coisas acontecem à medida de onde esteja a sua vibração. E nós somos seres, né, que temos 3 unidades de consciência. Todos nós temos, que é o superconsciente, o subconsciente, o consciente. Essa culpa fica armazenada no subconsciente, você não tem consciência dela. Então, quando você está acordada, você fala assim, eu queria tanto, vou dar um exemplo aqui, eu queria tanto melhorar a minha vida profissional, eu queria ganhar mais, eu queria ser promovida no meu trabalho e tal. Mas se você tiver no seu subconsciente, como a maioria de nós tem, uma culpa em relação a isso, o seu subconsciente não vai permitir que você tenha atitudes que você transforme essa situação. Então, o que eu estou querendo dizer é que, como o Ho'oponopono ensina, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Então, se as coisas não estão bem para mim, em algum aspecto da minha vida, seja ele qual for, amoroso, financeiro, profissional, saúde, relacionamento, vida social, familiar, é porque eu estou reencenando o passado e não estou me permitindo viver outras coisas. E se vocês observarem bem, a gente reencena o passado. Quantas situações na sua vida que você já viu ser uma coisa parecida? Sempre tive um chefe difícil, eu troco de trabalho, continuo tendo chefe difícil. Ou sempre arrumo um namorado que me dá dor de cabeça, eu troco o namorado, continuo tendo o mesmo problema. Porque o problema não está no chefe, o problema não está na empresa, o problema não está no namorado. O problema está em você. O que você está atraindo a mesma vibração porque você continua vivendo a mesma situação do passado. Então, se você passou uma situação na sua vida que você se sentiu vítima, injustiçada, liberte-se disso. O Ho'oponopono ensina, nós não somos vítimas, não existe vítima.
Sim, existem situações difíceis. É falar, mas eu nunca fiz nada para merecer isso. Hoje, você lembra do que você foi ontem? Você lembra de todas as vidas que você teve? Porque o hoje, o que nós somos, é fruto de muito esforço e crescimento. E às vezes a gente traz coisas para serem acertadas agora. Então, quando você fala assim, qual é o caminho? O caminho é perdoar. E isso facilita perdoar o outro, porque isso sempre funciona muito bem para mim. Quando a gente pensa assim, eu tô perdoando ele, sabe por quê? Porque eu posso afirmar que eu nunca tenha feito isso. Eu posso afirmar que nessa vida eu nunca fiz isso a ninguém. Mas será que eu posso afirmar que em todas as vidas que eu já tive eu nunca prejudiquei ninguém? Você nunca errou? Ah, mas não desse jeito. Hoje você não erra mais desse jeito. Mas existe uma chance enorme de você ter feito isso em outra época. Por quê? Porque a gente passa por um processo evolutivo em que a gente vai, é como uma escola, você entra no jardim da infância. Você tá lá, você vai aprendendo aos poucos, e o aprender é bater com a cabeça. Então hoje você já está mais amadurecido, você já aprendeu a cultivar o sentimento de amor no seu coração, a compaixão já começou a nascer, mas a gente não pode julgar o outro porque ele está num outro estágio. Um estágio que você não está mais hoje, mas com certeza você já passou onde ele está agora. Então a gente tem que pensar assim, eu vou perdoá-lo porque eu não sei, mas eu provavelmente já fui como ele. E aí quando você tem essa visão, você consegue entender que o problema daquela pessoa não é com você, é com ela própria. Às vezes ela tá no modo autodestrutivo, né? Então ela destrói todos aqueles que estão ao redor. E existem uma infinidade de situações, mas o que a gente tem que pensar? Não é, eu quero te prejudicar. Às vezes ela está projetando. Uma pessoa que deseja isso a alguém, o que passa pela minha cabeça? Não é assim, ele não me quer bem, então vai me afetar. Não vai me afetar, sabe por quê? Porque no meu coração eu estou vibrando na compaixão. Aí o que eu penso? Eu tenho que pensar o seguinte, ele não deve estar nada bem, né? Porque uma pessoa que perde o tempo da sua própria vida para tentar prejudicar outra, está muito mal. Se ele está muito mal, eu tenho condição de conviver com ele? Não, porque ele não me dá abertura para isso. Mas eu posso fazer um pensamento positivo, eu posso fazer uma prece e pedir a espiritualidade superior que o ajude. E me desligo daquele assunto e deleto aquilo dentro de mim. Dani está perguntando, perdoar também significa conviver? Às vezes sim. Se o seu problema está com alguém, às vezes a vida traz situações que você não precisa conviver com a pessoa, não é verdade? Mas às vezes a vida traz situações que você precisa perdoar alguém que, por exemplo, uma pessoa da família, é sua família biológica. Então, se é uma pessoa da sua família biológica, que você não pode falar assim, tchau, nunca mais quero, não vou encontrar com você, e você pode conviver sem se envolver. Porque tem uma coisa muito interessante, gente. A gente não precisa ser igual, nem ser compatível vibracionalmente para amar. A gente pode amar sem ser compatível. A gente pode amar sem ser igual. Por exemplo, vamos supor, eu tô falando aqui não existe, tá? Eu tô dando um exemplo que eu tô inventando na minha cabeça. Vamos supor que tem uma pessoa da família que você uma vez emprestou dinheiro, que essa pessoa nunca te pagou de volta e que você ficou muito aborrecido com isso e ficou muito magoado, mas tá lá da sua família. Tô dando um exemplo. E aí você tá lá e você trabalha aquele perdão. Perdoei, deixei passar, já esqueci esse dinheiro, não cobro mais. Aí a pessoa passa um tempo e vem e te pede dinheiro novamente. Você já entendeu que a faixa vibratória onde ela se encontra, ela não tem como, digamos assim, moralmente falando, ela não está no seu nível, ela não tem esse comprometimento. Você vai emprestar de novo? Não.
Você vai ficar com raiva dela? Não. Por quê? Porque você vai amá-la compreendendo as limitações que ela tem, que naquele aspecto aquilo é difícil para ela. Tá dando para mim entender o que eu quero dizer? A gente não precisa ser compatível para perdoar, nem para amar. Se é uma pessoa que tem um ódio mortal de mim, para que eu vou impor a minha presença a ela se cada vez que ela me vê sai e quer me trucidar? Eu não vou fazer isso, mas eu preciso guardar dentro de mim raiva dela? Não. Por quê? Porque eu sei que o que quer que ela veja em mim é um incômodo que ela tem com ela própria. Toca em algum ponto lá no fundo dela que a gente não sabe qual é. Então o que eu quero deixar claro aqui é que o caminho é a entender que perdoar é deletar as memórias que estão dentro de nós. E quando você perdoa o outro, você não beneficia ele, você beneficia a si mesmo. Isso que é o importante da gente entender. Então, quando você fala assim, eu não posso perdoá-lo depois que ele fez para mim, eu não vou perdoar. Você guardar dentro de você uma memória negativa, você vai estar cultivando dentro de você uma semente ruim. Porque um pensamento é como uma semente, ele cresce. Então você começa a viver naquela negatividade, você começa a viver e aquilo se espalha e vai prejudicar você, sua saúde, sua vida, seus relacionamentos. Então o que eu queria deixar aqui registrado e convidar vocês a fazerem essa reflexão é entender de que quando a gente perdoa alguém, a gente primeiro beneficia nós. Por quê? Porque eu estou deletando de dentro de mim uma coisa que eu passei que eu não faço a menor questão que continue. Passou, não quero mais saber disso. E segundo, se você começar a exercitar a perdoar os outros ao seu redor, será mais fácil você perdoar a si próprio. Porque se a gente julga e a gente é rígido com os outros, a gente é 10 vezes mais conosco. E tudo isso atrapalha o quê? O nosso auto-amor. Vamos falar do auto-amor. O que eu chamo de auto-amor, eu não chamo de autoestima, porque eu acho que a autoestima está muito ligada à aparência, né? A você se arrumar, se enfeitar, embora isso seja uma coisa super bacana, mas o auto-amor é muito mais profundo do que isso. Porque a parte do se arrumar para as mulheres, usar uma maquiagem, fazer um cabelo diferente, né? Pintar a unha com esmalte diferente, é uma coisa muito bacana. Para os homens, fazer um corte de cabelo legal, usar um perfume bacana, uma roupa bacana, tudo isso é importante. Mas o auto-amor são atitudes que a gente tem para conosco, que são atitudes saudáveis, que nos fazem bem. Arrumar a nossa casa é auto-amor, fazer um curso bacana é auto-amor, mudar a alimentação é auto-amor, atividade física é auto-amor. Então, quando a gente começa a perdoar os outros, a gente começa a se perdoar também. E quando a gente começa a se perdoar, a gente consegue se abrir para as coisas boas, porque no fundo o nosso superconsciente, que é a nossa unidade de consciência mais elevada, como ensina o Ho'oponopono, o superconsciente, você para de reencenar o passado e você começa a viver pela inspiração. O superconsciente tem um espaço para te mandar uma intuição. Por exemplo, que eu digo a vocês, e podem acreditar, esses 2 princípios do Ho'oponopono são muito profundos. Tem 2 princípios que eu repito sempre aqui nas lives, porque realmente é importante. Primeiro, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Eu considero isso libertador. Parece simples e não é. Aí a gente fala, mas eu não sou responsável por isso. De alguma forma consciente, inconscientemente, dessa vida de outra, E o segundo, nós criamos a nossa própria realidade. Então, onde está a cura? Onde está o caminho da cura interior? No auto-perdão, em perdoar, porque se eu perdoar o outro, eu vou começar um processo de me perdoar. Se eu me perdoar e perdoar o outro, eu vou deletar
essas memórias do passado, porque o Ho'oponopono diz que ou nós vivemos reencenando o passado, que a gente tem memórias dentro da gente, como se fossem programas, e esses programas se repetem sucessivamente, ou eu deleto isso e vivo pela inspiração divina, que é onde a gente encontra a felicidade. E onde a gente encontra o caminho para ficar bem. Porque se você ficar reencenando o passado, se você ficar repetindo o programa que já está lá dentro de você, do passado que você já viveu, você não dá espaço para que o superconsciente possa te inspirar, te dar aquela intuição, te dar a lâmpada que acende na cabeça, que tive uma ideia. É isso. É assim que funciona e é por aí que você conserta tudo. Exemplo para vocês, eu gosto de dar exemplo porque eu acho que fica mais fácil. Vamos manter aquele exemplo que eu falei da pessoa, que essa pessoa conscientemente, o sonho dela, o que ela quer muito é ser promovida no trabalho. Ela tá sempre, entra ano, sai ano, ela tá no mesmo lugar, ela não muda de cargo, ela não muda de posto, a vida dela não progride e ela tá lá. Provavelmente porque existem memórias lá dentro dela, onde ela, na verdade, não se sente merecedora de ser promovida. Por isso que nós somos 100% responsáveis por nós mesmos. No subconsciente dela, existe alguma memória onde ela se culpa de alguma coisa relativa ao trabalho e isso impede a ela que ela se permita viver uma coisa boa. Aí vamos supor que mesmo que ela nunca tenha feito um curso de Ho'oponopono, instintivamente ela começa num processo de perdoar os outros e vai perdoando e vai jogando esse passado embora e vai abrindo espaço dentro dela. Quando ela abre espaço dentro dela, vem a intuição. O superconsciente, ela começa a viver pela inspiração divina. Aí vem a intuição diz assim, faz aquele curso de especialização que isso vai ser bom pro teu currículo. Aí ela fala assim, gente, nossa, tive uma ideia, vou fazer esse curso aqui, porque fazendo esse curso, isso pode me abrir novas portas na empresa que eu trabalho. Aí ela pega, faz o curso e é promovida. Mas a gente precisa entender que esse mecanismo só aconteceu porque de alguma forma ela se perdoou, ela deletou essas memórias que não servem mais e ela abriu espaço para que o superconsciente dela, a unidade de consciência dela mais evoluída, pudesse mandar uma sugestão. Então aí as pessoas falam assim, poxa, por que eu não aprendi isso antes? Poxa, muita gente fala isso pra mim quando eu dou no curso de Ho'oponopono, muita gente diz assim pra mim, poxa, por que eu nunca fiz isso antes? Por que eu não aprendi sobre isso antes? Eu digo sempre, porque não estava na hora, não estava pronta, não se permitiu. Porque até mesmo para fazer o curso de Ho'oponopono você tem que se permitir. Então quando você chega no curso, quando você tem a vontade de fazer no curso, quando você se inscreve e quando você chega na aula, significa que a sua alma está dizendo assim, eu estou aberta a mudar, eu estou começando a me permitir me auto-perdoar. Olha que bacana. E é libertador, gente, porque a gente tem que sair, nós não somos vítimas de nada. A gente tem que sair desse pensamento pequeno de que o mundo é nosso inimigo. A gente tem que entender que no caminho evolutivo que nós nos encontramos, a gente já traz uma bagagem que a gente não lembra, e embora a gente já esteja melhor, que a gente já consegue ser uma pessoa melhor, a gente ainda tem muitas mazelas guardadas. Então o caminho então quer dizer que eu tenho que sofrer e ser chicoteado até o final para quitar isso? Não! Mas tem que se auto-perdoar. E como é que você vai se auto-perdoar se você não entende esse processo? Por isso que os cursos de autoconhecimento, sejam eles quais forem, as práticas holísticas são importantes. Porque elas ensinam, elas explicam como funciona esse mecanismo. E na minha opinião, sem informação não tem mudança. A mudança começa com o pensamento.
A gente tem que estudar, a gente tem que entender. Porque às vezes sozinho é muito difícil a gente chegar a essas conclusões. Muito difícil. A gente precisa de uma ajuda. Não quer dizer que você vai ser dependente de ninguém para sempre. Quer dizer que naquele momento você tem que ter uma ajuda para você entender como aquela situação funciona. E querer mudar e aplicar aquilo na sua vida. Você pode falar assim, poxa, ainda não consegui perdoar todo mundo, mas eu já tenho a consciência que perdoar os outros vai me beneficiar. Então eu tenho uma vontade muito grande de perdoar e eu quero perdoar. E aí você começa a receber pelo seu superconsciente uma série de ajudas que vai te ajudar lá no teu caminho a você chegar naquilo e você vai ver como tudo vai mudar. Mas por que tudo mudou para aquela pessoa? Porque ela ficou sentada na cadeira com pena dela mesma? Não. Porque, gente, pena, seja dos outros ou da gente, é um sentimento que ninguém precisa. Porque a pena, ela é um sentimento que não traz nenhum tipo de benefício. Não estou falando da caridade, estou falando da pena. A gente precisa entender o seguinte, cada um de nós é um universo único, tem um aprendizado específico para passar. E esses aprendizados aqui do plano material são muito difíceis, porque a gente precisa, na verdade, mudar a nós mesmos. Eles só nos confrontam com questões interiores da gente. Então eu não estou dizendo que a vida aqui é uma moleza, mas quando você vê uma pessoa passando por um aprendizado muito difícil, não sinta pena dela. Você quer ajudá-la, você faz uma prece para ela, você faz uma orientação para ela. Se você sabe que ela está procurando emprego, você indica ela para alguém. Você tem que incentivar ela para que ela supere, porque ela vai poder superar e se transformar e ficar bem. A mesma coisa, gente. Eu garanto aqui que todos nós trazemos uma história sofrida, ou da infância, ou de algum momento da vida. E todo mundo aqui nesse plano passa por isso. Só de viver nesse mundo com tanta coisa diferente já é desafiador. Mas isso não faz da gente vítima. Isso faz da gente uma grande oportunidade para a gente se transformar, para a gente se melhorar, porque a gente traz dentro de nós coisas mal resolvidas, culpas, traços de personalidade que se arrastam por vidas e vidas e que às vezes a gente tem que mudar, né? E não isso, Paty, assim, a gente não julgar. Tá falando de julgamento, isso é muito importante. E hoje em dia a gente vê aqui na internet as pessoas saem julgando os outros. Não julgue. Sabe por que a gente não deve julgar? Por pior que seja o que você viu, porque você não faria isso hoje, mas e ontem? E nas suas outras vidas, será que você nunca fez? Você tem certeza? Você não sabe. Já imaginou? Eu gosto de dizer sempre isso. A gente tá olhando aqui de um degrau mais alto pro outro que tá no degrau lá de baixo. E a gente fala assim, eu não sou como ele, eu nunca faria uma coisa dessa. Eu nunca faria um mal desse a uma pessoa ou alguma situação. Ok, hoje você nunca faria. Bom, você já pode ter feito antes. Só que a gente na evolução, gente, os outros estão aqui, a gente está um pouquinho acima só. Acima da gente tem uma escada gigantesca. Aqueles que estão lá em cima da escada, 20, 30 degraus acima de nós, não nos tratam desse jeito. Você tá num degrau acima do outro que você está julgando. Mas aquele que está acima da gente, que já passou por essa etapa que a gente está, que já vive em puro amor, por equilíbrio, por harmonia, não nos julga. Você já pensou se o seu mentor espiritual, né? Se o seu anjo da guarda, o nome que você quiser dar, para os mestres ascensionados, para a espiritualidade superior, você já pensou se eles falassem assim pra gente? Não é possível, ainda não aprendeu, ainda tá nessa, eu tô de saco cheio de você, olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu jamais teria uma atitude como a sua. Eles não fazem isso com a gente, então a gente tem que lembrar que a gente ainda tá muito embaixo da escada. E que quanto mais amor, quanto mais a gente evolui dentro de nós, menos a gente julga. Então, como a gente ainda julga muito, significa que a gente tem muito para aprender. Então, se a gente olhar para o outro e olhar para a gente primeiro,
antes de julgar o outro, pensa assim, opa, hoje eu não faria isso. Mas eu não sei se eu já fiz antes. Eu não estou justificando nada de negativo que as pessoas façam, não é isso. Uma coisa é você não ser conivente, não apoiar, não bater palma, porque eu, por exemplo, não apoio nada que eu não acho correto. Não apoio. Não apoio, não curto, não falo, lindo! Não falo. Se vocês verem, a maioria de vocês me seguem aqui no Instagram, eu sigo vocês. Se vocês me verem alguém que eu coloquei lá um coraçãozinho, uma carinha bonitinha, uma palminha, é porque eu realmente estou falando aquilo com o meu coração. Mas quando eu vejo algum dos meus amigos colocar uma coisa que eu discordo, eu não ponho nada. Mas eu não vou julgar. Eu não sou ele, a vida dele, é o caminho de cada um, é o tempo de cada um. A gente leve, do mesmo jeito que eu não quero ser julgada. Tudo começa com a gente. E o pior de tudo é que quando a gente julga, a gente desce a frequência, aí a gente já aciona aquela memória dentro da gente e já fica reencenando aquele passado. Tá dando para entender o que eu quero dizer sobre essa ligação do perdão e do auto-amor? Exercitar o perdão é um exercício de auto-amor. E não se preocupa se você não conseguiu tudo agora. A gente não é perfeito. Mas se você já tem no seu coração, na sua mente, a consciência de que o melhor é perdoar, já é meio caminho andado. Por exemplo, às vezes se você está numa situação difícil, ou você está lá bem e alguém te liga e te desestabiliza, te ofende, te trata mal. Sabe qual é a melhor coisa que você faz? Depois que você desligar o telefone, faz uma prece, para quem é praticante de Ho'oponopono, usa alguma técnica que você aprendeu no curso, deleta essa memória de dentro de você e sequer repete pro seu marido, pro seu companheiro, pro seu namorado, pro seu irmão, você nem soube o que aconteceu comigo hoje de manhã, eu tava em casa e tal pessoa me ligou. Não faça isso. Por quê? Por que você vai alimentar algo que é negativo? O pensamento é como uma semente. Se você regar, ele vai crescer. Aquilo que não te faz bem não é merecedor você sequer verbalizar. Você deleta de dentro de você e você foca no que é bom. Porque eu quero é ser feliz, eu quero é trabalhar, eu quero é aprender, eu quero é estudar, eu quero é fazer o bem. A gente precisa pensar onde a gente põe a nossa energia. A gente vive dispersando muito. A gente passa mais tempo, às vezes, criticando os outros do que colocando a nossa energia numa coisa positiva. E é como eu digo sempre, todos nós temos uma hortinha. Na sua hortinha interior, quais são as sementes que você está plantando na sua horta? São as sementes do passado que você continua regando? Porque quando eu tinha 10 anos de idade eu passei por um trauma, então eu tenho isso. Gente, deleta. Se você viveu isso aos 10 anos de idade, por que você vai carregar isso depois de adulto? Viveu, passou, se tinha que quitar, quitou, deleta, não quero mais saber, eu quero viver o hoje. Então lembre, vamos focar no presente. Qual é a semente? Porque se você está regando a semente do passado dentro de você e você não arrancou ela da sua horta, você está deixando de regar a semente do auto-amor. E as sementes do auto-amor são as sementes que nos fazem bem. São as sementes que nos fazem bem, que nos vão trazer alegria, felicidade, em que a gente vai se permitir viver. Então vamos tirar essas ervas daninhas, porque dentro de você vai ser armazenado aquilo que você quiser. O seu subconsciente não tem condições de fazer essa distinção. Se você mandar para dentro de você, armazenou. Então, como a gente não sabia disso e a gente carrega dentro da gente isso, a Simone está dizendo aqui, a certeza de plantar uma boa semente é um conforto incrível, princípio para desapegar e entregar. Perfeito. Se você, dentro de você, você identifica, porque começa por aí, a gente identificando o que a gente está guardando do passado dentro de nós.
e que você aprende a deletar, começa a deletar e abre espaço para o momento presente. Não importa quem você foi ontem, importa quem você é hoje. Eu digo sempre isso para os meus clientes da sintonização da alma, eu sempre converso isso. E digo no sentido mais amplo, que eu digo no sentido das vidas que a gente traz, que a gente já viveu, das experiências que a gente já passou. Para Deus, não importa quem você foi ontem. Para Deus importa quem você é hoje. Então, se 10 vidas atrás você foi um general do exército que liquidou 100 mil pessoas, e quando você tem essa consciência, aquilo te pesa, porque hoje você já não faria isso, hoje você já não teria essa coragem, e às vezes a gente traz culpas, gente, de outras vidas, como uma situação dessa. E essa culpa daquela outra vida te impede de viver bem nesta atual. E aí, como começa a cura? Quando você se auto-perdoa. E aí eu digo a vocês, para Deus não importa quem você foi ontem. Para Deus importa quem você é hoje. Importa se você mudou, não importa, o passado não interessa. Então, do mesmo jeito que a gente não se lembra se a gente fez muito mal a uma, ou 1000, ou 1 milhão de pessoas, a gente também, quando vê uma pessoa que está numa outra situação, numa situação ainda menos, digamos assim, menos amorosa, né, que ainda não desenvolveu o amor, que ainda não desenvolveu a compaixão, né, que ainda moralmente ainda muito baixo, você não tem que bater palma, nem ser conivente, nem concordar, mas não julgue. Porque ele foi você ontem. E amanhã ele será, amanhã ele vai estar onde você está, porque graças a Deus, todos nós estamos fadados a evoluir. Ninguém, o mal, o mundo da dualidade, que é esse mundo material que a gente vive, ele não é para sempre. Ele é temporário. Ele é como se fosse um teste. Então a gente bate com a cabeça, levanta, aprende, anda mais um pouco, mas para que a gente possa passar por esses testes de uma forma melhor, é preciso que perdoar e se auto-perdoar. Porque quando você começa a se auto-perdoar, você começa a se amar. Sem auto-amor, a gente não vive nem prosperidade, nem felicidade, nem alegria, simplesmente porque a gente não se permite. É vamos supor, aquele exemplo famoso, aquela pessoa que sempre reclama que nunca tem nenhum lugar para ir, que ninguém chama, que tá sempre sozinha, que tá não sei o que, ela vive e chora isso todo dia com pena dela, que ela tá sempre sozinha. Aí chega no sábado, o colega liga para ela, um amigo, e fala assim, olha, vamos pegar uma prainha hoje, vamos dar um passeio, vamos até um parque. Aí ela diz assim, mas não posso porque eu tenho que arrumar casa, eu tenho umas coisas que eu tenho que fazer. Por quê? Porque inconscientemente ela não se perdoa. Porque passear representa uma alegria, representa viver um bom momento. Se ela não se permitir isso, ela vai arrumar um problema para não viver isso. E isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com a gente, porque são as nossas escolhas conscientes e inconscientes. Então, gente, o caminho para a cura, o caminho para a harmonia é a gente começar a exercitar o perdão. Perdoe os outros. Não significa que você vai ser saco de pancada e nem capacho de ninguém. Que você tem amor próprio. Mas perdoar já deletei de dentro de mim, não é comigo. Já fez isso comigo, tô nem aí. Já deletei. E se essa pessoa aparecer na minha frente, se essa pessoa aparecer, eu vou dizer, olá, tudo bem? Como é que você tá? Sem mágoa, sem falar, porque foi aquela que fez aquilo. Não, você vai dar uma chance. Aí você dá uma chance. Aí a pessoa te trata mal, você fala, opa, então deixa eu sair de perto. Por quê? Porque ela ainda não mudou. Ainda não mudou o padrão. Tudo bem, deleta, esquece, continua. E isso vai fazer com que você seja, mesmo que você não tenha consciência, isso vai se transformar
em que você comece a ser mais misericordiosa consigo mesmo. Porque aí você vai se perdoar mais, se auto-perdoar. Se auto-perdoando, você vai começar a permitir viver coisas boas. Deletando esse monte de memória do passado, o que vai acontecer? Você vai abrir espaço para viver pela inspiração divina. E você vai começar a ter insights, vai ter ideias, vai ter intuições, vai por aqui, faz por ali. E aí você vai começar a viver uma coisa boa atrás da outra. E aí a gente está bem, vivendo bem. E às vezes a gente dá uma escorregada. Não tem problema, gente. Escorregou. Opa, dei uma escorregada, desci minha frequência, continuo reclamando dos outros, da vida. Peraí, começa de novo. Vamos lá exercitar o perdão. Vamos lá pensar positivo. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Eu vou mexer aqui, às vezes que trava meu vídeo. Eu espero que esteja dando para entender que o caminho, o perdão, leva ao auto-perdão. O auto-perdão leva ao auto-amor. O auto-amor leva à cura. Porque tudo que a gente não está bem é porque a gente não se ama ainda o suficiente. A gente não se ama porque a gente carrega uma culpa. A gente carrega uma culpa porque a gente é muito rigoroso. Então, se a gente é rigoroso com a gente é rigoroso com os outros. Quando a gente começa a perdoar os outros, a gente começa a perdoar a gente. Quando a gente começa a perdoar a gente começa a se amar. E quando a gente começa a se amar, as coisas começam a fluir, a se abrir. Porque vamos lembrar outra coisa muito importante. O que a gente vive aqui, como diz o Ho'oponopono, o que a gente vive aqui é fruto das nossas escolhas. Nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco e criamos a nossa própria realidade. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre isso, se aprofundar nesse assunto, sábado agora, 15 horas, vai ter um curso de Ho'oponopono, é aula única. Eu considero assim fundamental para quem quer conhecer a si mesmo e está nesse caminho da autocura e da autoajuda. Porque nós precisamos entender como isso funciona, tá? Eu sei que o Ho'oponopono é muito famoso aqui no Brasil, porque tem aquelas frases, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. É bacana, mas gente, o Ho'oponopono é muito mais do que isso, tá? Isso é assim, é como se você estivesse começando a pensar no sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. Mas se você fala isso, você não entende por que você fala isso, não vai funcionar. O curso de Ho'oponopono vai explicar para você detalhadamente como funcionam as 3 unidades de consciência, como elas se relacionam e as técnicas para a gente deletar o que não tá bom. Mas ainda assim não é mágica. Se você fizer o curso de Ho'oponopono e você não praticar, não adianta. Então tenham isso em mente, tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que praticar. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que trazer para a nossa vida. Mas se vocês trouxerem no próprio curso, já é muito emocionante, que todo mundo que faz fica muito emocionado. A gente já se sente diferente, algo muito profundo já começa a mudar em nós. É muito, muito, muito legal. Então, gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Vamos lembrar, perdão traz auto-perdão, que traz auto-amor, que traz a cura. Araceli, estaremos juntas sábado. Né? Vai ser show, vai ser muito bacana. Quem quiser vir com a gente, a Araceli vai fazer. Vai ser muito, muito, muito legal. Então, gente, pensamento positivo, vamos exercitar esse perdão e lembrar que quando você perdoa, você não beneficia o outro, você beneficia a si próprio. Se você está na sua busca da sua autocura, se você está no seu autoconhecimento, se você está na sua busca de ser mais feliz, pode começar a exercitar o perdão, que é o melhor começo que você poderia ter, independente de técnica, do que quer que seja, porque você não precisa fazer o curso de Ho'oponopono para exercitar o perdão, né? Então o perdão é universal. Começa a exercitar o perdão, que vai te trazer o auto-perdão e todas essas outras etapas, conforme a gente conversou. Então, gente, vejo vocês na próxima. Agora as lives são às quintas-feiras, às 18 horas, tá? Espero que vocês tenham gostado.
Maria Júlia também tá aí, é verdade. Também tá sábado no curso. Olha, viu? As alunas do Ho'oponopono já estão aqui se reunindo. Simone já fez. Tem muita gente que já fez Ho'oponopono aqui assistindo. Paty já fez. Maria Júlia vai fazer sábado, Araceli. Vai ser muito bacana mesmo. Quem quiser vir também, dá tempo. Tá bom, gente? Então a gente se vê próxima quinta, 18 horas, para mais uma conversa aqui. E quem não assistiu da semana passada, Transformação Coletiva, busca no meu canal do YouTube ou aqui no IGTV. Assiste que tem lá 8 passos para a gente se transformar, que é muito bacana também. Eu vou continuar falando sobre isso. Um ótimo fim de semana para todos e até a próxima. Paz e bem.